Bom dia, irmãos. É bom saber, né, que vai ter o almoço depois. Ninguém vai precisar fazer almoço hoje. O pregador fica mais tranquilo, né? Se precisar passar do horário, não tem problema. Brincadeira, irmãos. Estamos... Oi? É, né? Eu não trouxe nada. Vou ter direito a participar também? Ah, pai. Muito boa essa lógica, né? Vivendo e aprendendo. Irmãos, eu queria mais uma vez, né, dizer da minha alegria por poder estar aqui desde ontem, participando desta festa, aniversário do coral. Agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pelo convite da igreja para podermos estar novamente aqui com os irmãos. É sempre uma alegria retornar aqui e rever os irmãos, conhecer outros também, que sempre tem gente nova na igreja, né? E é bom a gente poder estar juntos. Agradecer ao coral também, porque o coral, que está completando 69 anos, ele serve ao Senhor, ele serve a esta igreja local, ele serve a demais igrejas locais também aqui da nossa região, porque esse ano, quando tivemos o nosso fórum missionário lá em Porciúncula, os irmãos prontamente atenderam o pedido, o irmão Jairo que fez o pedido, né? E os irmãos estiveram lá conosco, sabemos do esforço que vocês fizeram, né, para estar ali. E também gostaria de agradecer, né, o trabalho do coral, o empenho dos irmãos. Como o Vantuí falou ontem, ensaiar não é fácil, né? Ter compromisso com o ensaio, né? Ter disciplina para participar, às vezes paciência também, né? Para poder... Alguns aprendem mais rápido o hino, outro demora mais um pouquinho. Essa paciência, esse respeito, esse amor fraternal que precisa acontecer nos ministérios da igreja. Porque a gente, para servir a Deus, a gente precisa estar revestido de amor, né, no coração, porque as dificuldades aparecem mesmo. Somos humanos e a gente, às vezes, tem dificuldade em cumprir o ministério por debilidades nossas mesmo, né, por fraquezas da nossa parte. Então, um ministério que dura 69 anos é um ministério perseverante. E ontem eu perguntei ao Isaac, né, que eu lembro dele regendo o coral desde novo. Perguntei, desde quantos anos você começou a reger o coral? Ele falou, desde os 14, né? Então, é algo assim, uma novidade também isso, né, irmãos? Uma coisa diferente. Eu falei com ele, então você vai ser como o irmão Elias, né, se Jesus não voltar, né? Até lá, mas o irmão Elias regeu o coral de Menino Jesus por mais de 50 anos também. Talvez 60, eu perdi as contas lá. Mas esperamos que, e cremos que o Isaac não vai reger tanto tempo. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus em breve. Mas, enquanto o Senhor permitir, a gente tem que continuar trabalhando. O contrato é vitalício, né? E bom, irmãos. Então, queria deixar essas palavras de agradecimento também ao coral, né, por poder nos ajudar ali esse ano. E o serviço que prestam ao Senhor e servindo as igrejas aqui da região. Muito bem. Eu queria convidar os irmãos para a gente abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 7. O texto que nós vamos ler hoje é sobre Gideão. Todo mundo conhece a história do Gideão. Eu tenho muita admiração por ele, né? Por ver como Deus usou a vida deste homem. Era um homem como nós, com deficiências e qualidades como nós. Esse homem viveu numa época muito difícil. Ele viveu numa época que o povo de Israel estava vivendo em pecado. A nação de Israel estava em desobediência a Deus. E toda vez que a nação desobedecia a Deus, vinha o juízo de Deus, vinha a disciplina de Deus. E Gideão viveu nesse período de disciplina. E os midianitas e os amalequitas e povos do Oriente estavam ali, e todos os anos que Gideão e o povo de Israel fazia suas plantações, na hora da colheita, eles vinham.
Na hora de colher o que foi plantado, eles vinham e saqueavam tudo. E durante 7 anos eles viram essa derrota. O povo de Israel sendo derrotado pelos inimigos. O povo de Israel humilhado. E o povo de Israel empobrecendo. Porque todos os anos eles pegavam o que tinha de bom da colheita. E aí, Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar é um lugar de pisar uvas, um lugar inadequado para malhar trigos. Mas Gideão estava lá trabalhando, escondido, né? Um pouco de medo de ter o seu trigo roubado pelos inimigos. Mas ele estava trabalhando, era um homem de coragem, um homem esforçado. E Deus, o anjo do Senhor, chegou para ele e falou: o Senhor é contigo, varão valoroso, varão corajoso, homem de coragem, trabalhador, esforçado. Engraçado que Deus falou isso para ele, né? O anjo falou isso para ele, e ele estava com medo dos inimigos, mas mesmo com medo ele estava trabalhando. E Deus falou para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, varão de coragem. Mesmo estando com medo, Deus falou: você é de coragem. Porque Deus não vê a gente do jeito que a gente está. Deus vê onde a gente pode chegar. Todos nós nos sentimos inadequados para fazer a obra de Deus. Todos nós, irmãos. A gente não sente dignidade para isso. Mas Deus disse para Gideão e diz para a gente também. Que nós temos valor, varão valoroso, varoa valorosa. Você pode ser muito útil nas minhas mãos. É isso que Deus estava vendo o que ele iria fazer na vida daquele homem. Aí Gideão começou a dar desculpa: não, quem sou eu? Minha família é pobre, eu sou o menor da minha família, eu não tenho capacitação, não tenho qualificação. Deus insistiu com ele. Ele pediu um monte de provas, né? E Gideão era aquele que gostava de prova. As últimas provas que ele pediu para Deus foi a prova da lã. Ele falou: se o Senhor vai me dar a vitória mesmo contra os inimigos, o Senhor quer usar a minha vida para liderar o povo contra os inimigos de Israel, eu vou fazer um pedido. Eu vou colocar essa lã aqui, amanhã cedo, eu gostaria de ver essa lã toda molhada do orvalho e ao redor seco. E ele colocou lá, e no outro dia de manhã ele foi lá cedinho e pegou a lã, encheu uma taça de água, né? Estava cheia do orvalho da noite, e ao redor tudo seco, tudo seco. Aí ele animou, mas ele falou: Senhor, eu quero mais uma prova. Fica bravo comigo não, né? Quero mais uma prova. Agora eu quero o contrário, eu quero que a lã esteja seca e o orvalho molhando aqui a relva. E aí ele fez, no outro dia ele voltou lá cedo, a lã seca e tudo molhado em volta do orvalho da noite. Ele falou: então não tem dúvida. Deus me chamou para enfrentar o inimigo. Deus me chamou para enfrentar aqueles que saqueiam o povo de Deus. E aí ele chamou o exército, ele reuniu o povo para a batalha. E é nesse exato momento da história que a gente vai ler o texto. Juízes capítulo 7. Quando ele reúne o povo. Juízes capítulo 7, versículo 1 diz: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele
que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda, que se retire cada uma para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, e Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas, que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Capítulo 8, versículo 1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Somente até o versículo 3 do capítulo 8, que o Senhor Deus abençoe essa palavra, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aqui nesta manhã. Irmãos, eu gostaria de falar nesta manhã sobre o segredo do triunfo, o segredo da vitória na vida cristã. O Hernandes Dias Lopes, ele disse que a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã é um campo de batalha. A vida é uma guerra. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual muito grande. E o meu desejo do meu coração, é terminar bem esta corrida.
E eu creio que todo crente verdadeiro, todo servo de Deus, deseja não apenas começar bem a corrida cristã, deseja terminar essa corrida bem. Nós temos um hino do nosso cenário que eu gosto muito, que diz assim: quantos que corriam bem, manquejando agora vão. Outros seguem que também, frios e sem amor estão. Que Deus nos livre de manquejar, que Deus nos livre de segui-lo friamente, que Deus nos livre de acostumar com as verdades do Evangelho a ponto de estarmos anestesiados e descuidarmos do nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria que essa mensagem de hoje nos ajudasse a descobrir o que nós precisamos fazer para ter vitória, para começarmos bem a nossa vida cristã, continuarmos bem e terminarmos bem a nossa vida cristã. Esse texto de Gideão, ele é bem instrutivo para a gente, ele é bem rico. Temos aqui muitas lições que nos ajudarão a perceber o que nós precisamos cultivar na nossa vida para podermos vencer a batalha. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. E eu fico me imaginando, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Ele não gosta de nós, ele quer nos destruir, matar, ele quer acabar conosco. Irmãos, a gente só sobrevive, a gente só permanece de pé por causa da ação de Deus na nossa vida. Não é fruto da nossa sabedoria, da nossa capacidade, da nossa engenhosidade, do nosso jeitinho. É Deus. Se você está de pé, Deus tem te conservado de pé. Se você está vivendo uma vida de consagração e amor ao Senhor, é Deus que tem te mantido nesta posição. E a Bíblia nos dá instruções acerca de coisas que nós devemos fazer e coisas que nós devemos evitar. Depende da gente também. Não depende só de Deus, né? Depende de nós também. Da nossa obediência, da nossa humildade e acatarmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então eu gostaria de olhar para esse texto hoje como uma estratégia, como uma forma da gente entrar nessa batalha e ser vitorioso. É muito triste ver uma pessoa que outrora estava tão animada, sendo tão usada por Deus, e coisas aconteceram que ela perdeu todo o ânimo, todo o vigor, e afastou-se completamente dos caminhos do Senhor. Isso não é uma coisa incomum de acontecer, é muito comum. E todos nós estamos sujeitos a isso. Portanto, precisamos olhar para a palavra. Eu gostaria de trazer essa mensagem hoje. E sempre quando eu prego essa palavra, eu prego para a minha vida primeiro, esperando também que ela seja bênção na vida da igreja. Então vamos lá. Em que consiste o segredo da vitória? Nós vamos falar hoje sobre três pontos. O segredo consiste no caráter de quem luta. O segredo consiste nas armas que a gente usa. E o segredo consiste na estratégia da luta. Primeiro, o caráter. Segundo, as armas. E terceiro, a estratégia. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o segredo da vitória consiste no caráter dos que lutam. Gideão reuniu o povo para a batalha. Chamou: vamos lutar contra os nossos inimigos. Não é possível que a gente viva derrotado. Nós somos o povo de Deus. Deus está conosco. Vamos enfrentar. Deus mandou que a gente lute, que a gente enfrente o inimigo. E aí ele convocou, apareceram 32 mil soldados, 32 mil homens, para enfrentar um exército de 135 mil midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Era um monte de gente que vinha saquear o povo de Deus. Era um monte de gente que não trabalhava e queria pegar o que o povo estava trabalhando. Isso acontece até hoje, né? Mas ali estava a derrota do povo de Israel. E Gideão falou: vamos lutar. 32 mil homens apareceram. E Deus falou assim: Gideão, tem gente demais com você. Irmãos, não dá para entender as coisas de Deus. O outro exército tinha 135 mil. O de Gideão tinha 32 mil. Era muito menor. E Deus falou: tem muita gente.
com você. Eu não preciso dessa multidão. Eu não quero que vocês lutem e depois digam: nós vencemos, a vitória é nossa. Nós fomos fortes, nós fomos corajosos. Deus está dizendo: eu quero dar essa vitória para pessoas humildes. Pessoas que depois de terem a vitória vão dizer: foi Deus que fez isso por nós. Então, o primeiro segredo no caráter de quem luta, o primeiro segredo, irmãos, a primeira qualificação é a humildade. Deus está dizendo: eu não vou dar a vitória para quem depois vai bater no peito e falar: foi por minha causa, foi por minha inteligência, foi por minha oratória, foi por minha sabedoria, foi por minha capacidade que eu criei essa família, foi por minha capacidade que eu conduzi esse negócio, foi por minha capacidade que eu desenvolvi esse ministério, foi por minha inteligência. Não, Deus não vai dar. Não serão esses os que vão receber a vitória, porque o orgulho, a altivez de espírito precede a queda. Primeira coisa na vida de uma pessoa que vai ser honrada pelo Senhor, que vai ter a bênção de chegar ao fim de uma maneira vitoriosa, é que ele é humilde em reconhecer que ele é totalmente dependente de Deus. Essa vida cristã que nós vivemos, irmãos, nós nunca chegamos num estágio da nossa vida que a gente não precise mais ler a Bíblia, que a gente não precise mais orar, que a gente não precise mais assentar para ouvir outros pregarem. Como eu ouvi recentemente de uma pessoa que falou: eu não preciso mais ir na escola dominical não, porque eu já sei tudo. Essas lições da escola dominical eu já passei por ela várias vezes. Eu já aprendi tudo isso. A igreja fica repetindo as coisas. Não sei se você já ouviu isso, né? Eu já estou mais num outro patamar. Eu quero coisas mais elevadas. Sem perceber que, no fundo, o que ele está nutrindo ali é um orgulho, porque ele não consegue mais ouvir os outros. Ele não consegue mais saber que Deus pode usar até mesmo uma criança para falar com a gente, até mesmo uma jumenta para falar com a gente. E esse orgulho, ele se desenvolve de uma maneira sutil no coração de servos verdadeiros de Deus, pessoas verdadeiras. Tem um missionário, um irmão, um obreiro, não sei o que ele é, mas a pessoa que mora na cidade falou para mim que ele não ia mais ouvir ninguém pregar, ele só ia à igreja quando ele pregava. E uma pessoa que tinha um excelente ministério, uma excelente palavra, uma pessoa muito conhecedora das Escrituras. E hoje está disciplinado pela igreja porque caiu em pecado. Já estava em pecado, né? Só de agir dessa forma. Mas outro pecado se manifestou. Então essa é a característica, irmãos, a primeira do caráter do cristão. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós podemos ter as fórmulas certas para criar uma família. Nós podemos ter os ensinos certos, podemos dar disciplina dentro da nossa casa. Mas a gente nunca pode imaginar que a nossa capacidade, a nossa inteligência, as nossas estratégias vão nos dar um lar feliz. Vão nos dar um lar temente a Deus, piedoso. Nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Precisamos de buscar a Deus com sinceridade. Ainda que, como eu disse ontem aqui, né? Deus, na economia de Deus, 2 mais 2 não é 4. A gente não consegue imaginar o que vem depois. A gente depende de Deus. A gente faz o melhor e às vezes não sai como a gente esperava. Mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Então, nós dependemos do Senhor. A Bíblia diz claramente que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o pregador, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos, os quais Deus usa, e Deus usa, como está usando aqui Gideão, e vai usar cada um de nós. Mas essa humildade, irmãos, é o traço do caráter, o primeiro traço do caráter que precisamos desenvolver na nossa vida. E não é apenas dizer que eu sou humilde. Humilde é aquele que
que busca a Deus com sinceridade, que busca a palavra de Deus diariamente, que busca a oração diariamente, que não afasta-se das reuniões, que está buscando aprender com os irmãos. Eu sei que nesta igreja aqui tem muitos irmãos que não conseguem congregar. Irmãos idosos, acontece em Porciúncula também. Graças a Deus nós temos hoje aí a transmissão online, né? Os irmãos que não conseguem vir, eles podem ouvir em casa. E às vezes tem tanta gente ouvindo que a gente nem imagina que está ouvindo, né? A palavra chega e Deus fala. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, mas a negligência, a soberba de achar que eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais de aprender na escola dominical. Que o irmão que vai pregar não tem nada para me ensinar. Isso, no fundo, é um orgulho do nosso coração. Porque a palavra de Deus se renova. Ela é nova a cada manhã. Então nós precisamos fazer aquilo que o Senhor manda. Não deixemos de congregar. Não deixemos de reunir. Hebreus 10 e 25. Precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. A humildade é para reconhecer que a gente precisa de Deus, mas precisa também dos irmãos. Quando o Espírito Santo distribui os dons espirituais, ele não dá todos os dons para um crente. Existe a diversidade. Eu tenho um, você tem outro e o outro tem outro, para que nesta interdependência a gente seja edificado. Se um crente tem todos os dons, ele não precisa dos outros, né? Não precisa dos demais irmãos. A Bíblia diz que nós não temos. Nós precisamos uns dos outros. Essa humildade nós precisamos reconhecer. Em segundo lugar, irmão, o segundo traço no caráter de quem vai vencer é que é necessário também ter coragem. Deus falou para Gideão, Gideão, tem 32 mil, né? Então diga aí, quem for tímido e medroso, pode voltar para casa. Quem tiver com medo aí de enfrentar o inimigo, pode voltar para casa. Às vezes eu fico pensando assim, né? O que Gideão deve ter imaginado quando Deus falou para ele falar isso? Ele deve ter pensado assim, não vou falar, mas qual homem que admite que está com medo, né? Qual homem que admite que é um covarde? É difícil isso para um homem admitir. Gideão falou, se o senhor está mandando, eu vou falar. E para surpresa de Gideão, imagino eu, foi surpresa, né? 22 mil admitiram ser covardes e medrosos. 22 mil do povo de Deus. Era o povo de Deus. Mas se declararam covardes e medrosos. Eram adeptos da filosofia, mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Hein? Você ia ser o primeiro a sair, né? Faltava-lhes a fé. Faltava-lhes a confiança no Deus que estava dando as ordens. 135 mil contra 32 mil. E Deus falou, tá muito, né? Humanamente falando, era praticamente impossível. Com todo mundo. Eles já estavam com medo. Nosso exército aí é muito grande. Eles estão fortes, né? Porque todo ano eles estão roubando a gente, estão comendo melhor, a gente está ficando com a sobra. São 7 anos de derrota. 7 anos de saques aqui da nossa... Oi? Humilhação, vergonha. Não tinha uma estrutura formada no sentido de um exército, de um rei, de um líder supremo. Não tinha ainda. Eles eram divididos em tribos, as tribos cada um fazia o que queria. Portanto, vão até ter uma briga aqui, né, mais à frente, por causa dessa organização que nos chamaram o povo de Efraim, os caras bravos, você chamou nós. Né? O perigo, né? O perigo de ser um povo que não tinha experiência também com guerras, com batalhas. Eles estavam bem desprovidos ali de todo recurso humano, digamos assim. E então, seria natural ter medo. Irmãos, todos nós, diante do desafio de fazer a obra de Deus, nós sentimos medo. Gideão sentiu. E ele estava ali movido pela fé, pela obediência, porque ele era uma coisa por fora, mas por dentro ele tremia também. Como a gente treme também, diante da responsabilidade da obra de Deus. Diante de aceitar um desafio para
para ser usado por Deus. Não é fácil isso. É mais fácil fazer o quê? É mais fácil voltar para casa. É mais fácil abandonar o ministério. É mais fácil abandonar a classe da escola dominical, o ministério do coral. É mais fácil abandonar o ponto de pregação. É mais cômodo. Esses são os 32 mil. Os 22 mil que falam, não, estou com medo, não quero. Eu acho que todos estavam com medo, mas 10 mil enfrentaram. Nós vamos. Essa é a atitude, irmãos, que nós devemos ter. É preciso ter coragem. E hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente precisa ter muita coragem para ser cristão. Sempre foi, mas hoje o cristianismo, né, a Bíblia, por exemplo, tem sofrido muitos ataques. O campo das universidades é um campo minado. É uma fábrica de pessoas que pensam ideologicamente de uma forma marxista. As universidades hoje é um lugar onde a Bíblia é ridicularizada. Os professores falam abertamente contra a Bíblia. Não existe nenhum respeito pela palavra de Deus. E quando a gente começa a defender ou falar daquilo que a gente crê, como a família, por exemplo, com um homem, com uma mulher, como a Bíblia diz, com filhos. E se a gente insiste nisso, a gente é chamado de preconceituoso, né? Porque tem novos modelos de família. E nós cremos na palavra de Deus, nós cremos do jeito que Deus criou, e a palavra de Deus é imutável. Então nós precisamos estar dispostos, daqui para frente, recebemos certos rótulos aí que já estão atribuindo aos crentes quem acredita na Bíblia, quem acredita na revelação. Porque o jeito de Deus não muda não, irmãos. A verdade de Deus é imutável. Então, um jovem crente hoje numa universidade, ele precisa ter muita coragem para assumir a sua fé ali e ser debochado, e ser ridicularizado, ser criticado, ser humilhado. Tem um filme, não sei se todos já assistiram, Deus Não Está Morto. É exatamente isso que acontece nas universidades. Está ali. Um jovem corajoso enfrentou o professor ateu, que trabalhava ali para tirar a fé, um pouquinho de fé que aqueles adolescentes e jovens tinham ido para a universidade. É para destruir mesmo. É para destruir mesmo, irmãos. A gente fica... São muitos casos, de jovens da igreja que foram para a universidade e voltaram irreconhecíveis. Irreconhecíveis. Uma fábrica de pessoas que pensam da mesma forma, ideologicamente, e sempre em detrimento dos ensinos da palavra de Deus. Passei isso, inclusive, na minha família também. Muito triste. Chegaram um sobrinho a dizer para mim que era comunista. Falou claramente para mim, criado na igreja. Então isso é muito triste. É necessário ter coragem hoje para a gente não viver uma vida mais fácil nos conformando com o mundo. E não vos conformeis com este mundo. Romanos 12. É preciso uma atitude de firmeza na palavra para podermos demonstrar essa coragem que é necessária para o vitorioso. Quem for se acovardar não vai vencer. A Bíblia diz que ficarão de fora os covardes. Jesus falou, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Existe uma certa dimensão de heroísmo no reino de Deus. Pessoas que permanecem convictas da sua fé e não abrem mão da sua fé. E tem gente, às vezes, que não está tão ligado aqui na igreja, né? Não está tão participante aqui, que deveria estar, mas não perdeu a convicção e nem perdeu a fé. Continuam confiando no Senhor e crendo no Senhor. E não negarão a sua fé, porque são verdadeiros servos do Senhor. Mas é preciso, irmãos, coragem. Coragem para dizer não ao mundo, não ao pecado. Coragem para contrariar pessoas, contrariar expectativas de pessoas.
Quando minha esposa falou que seria missionária, o pai dela não era crente. O pai dela deu um soco na mesa e falou: eu não criei filho para ser missionário. Eu criei filho para ter profissão. Eu quero que a minha filha estude, seja uma médica, seja uma dentista, tenha uma profissão, e eu não criei filho para ser missionário. Mas ela, com 18 anos de idade, ela falou: não, eu vou ser uma missionária. Eu quero isso para a minha vida. É preciso coragem para contrariar as expectativas dos outros também. Paulo disse que se a gente quer agradar homens, a gente não pode ser servo de Cristo. Tem hora que o pregador precisa falar algumas coisas que são difíceis de falar, mas que ele precisa ter coragem para falar. Porque se ele não falar, ele estará sendo infiel ao Senhor que o comissionou para a obra. A verdade sempre deve ser dita, mas sempre ser dita em amor. A verdade sem amor mata. A verdade dita em amor, ela salva, ela liberta. Porque é a verdade que nos liberta. Então é preciso ter coragem, irmãos. Terceiro lugar. Pois não. A gente vê que 22 mil, a Su gosta disso, né? Assumiu que estava covarde, né? E a gente fica assim impressionado, né? Igual, poxa, 22 mil, assumiu covarde, voltou. Mas nós temos que trazer para o nosso dia hoje cada ação, cada compromisso que a gente assume com a igreja é uma batalha contra nós e contra o inimigo que quer tirar a gente do caminho, né? Eu digo um exemplo, por exemplo, quando o Jorge marca as reuniões 4 horas da tarde lá no morro, eu tenho que cantar aquele corinho. Eu quero estar onde a batalha se travar para o Porque a batalha está ali, né? E a gente acha que às vezes a gente julga esse povo que teve coragem de falar que era covarde. E às vezes isso não vai na batalha sumida. Sexta-feira foi um dia de um ensaio do coral fora do dia. E eu cheguei em casa muito cansado, 6h30 eu deitei, dei uma cochiladinha, sabe? Mas gente, eu tenho que estar lá no ensaio do coral. Mas a vontade não era de estar. Eu não vim para cá radiante, que empolgante. Eu vim porque era uma batalha, era um compromisso sumido, né? Então, é essas pequenas coisas que a gente tem que ter esse entendimento. Cada compromisso assumido pela igreja é uma batalha que nós temos que travar contra nós e contra o inimigo, Satanás, que quer desvirtuar isso. Né? Essa visão da batalha espiritual é uma guerra, irmãos. Não é fácil. Essa visão romântica, né, que tudo assim vai ser as mil maravilhas, né, que a gente vai ensaiar com aquela alegria, aquela felicidade toda. A gente vai, às vezes, ensaiar cansado, preocupado, às vezes vai triste. Às vezes deixa um problema sem resolver em casa para ir cumprir um compromisso, mas vai. É a batalha, é a guerra. Tem gente que fala assim: eu só vou à igreja se eu estiver me sentindo bem. Eu quero chegar lá bem na igreja. Meu irmão, você pode vir se sentindo mal. Se você tiver um encontro com o Senhor na hora do culto, você vai sair bem. As emoções acompanham a fé. A gente colocar a emoção na frente da fé, a gente vai ter problema. A fé vem na frente. A emoção vem depois. Gideão não era aquele poço de coragem, não, irmãos. Ele era um ser humano que estava com medo dos inimigos, escondido. Mas pela palavra de Deus, a fé que vem da palavra, ele foi para frente e convocou pessoas. Quando a gente não tem coragem, a gente deve agir como se tivesse coragem. O espírito milita contra a carne. Exatamente. E por isso que Paulo diz: eu esmurro meu corpo. Paulo falou isso, irmãos. Não tem nada de romântico nisso, né? Eu esmurro meu corpo. Eu reduzo a escravidão, para que eu, não tendo pregar a outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. Porque é fácil a gente dar a ordem para o outro, né? É fácil a gente ensinar o outro. O difícil é a gente mortificar a nossa carne e seguir em frente. Coragem. Precisamos de coragem, irmãos. Esse é o segredo do caráter. Terceiro e último segredo do caráter é que a gente precisa
está completamente dedicado ao que está fazendo. Deus falou para Gideão: Gideão, tem 10 mil, mas tem muita gente ainda. Leva o povo para beber água. E aí, Gideão botou o povo para beber água. Deus falou: quem pegar a água com a mão, né, e levar à boca, coloca de um lado. E quem ajoelhar é bom para orar, né? Não é para beber água, não. Quem ajoelhar, coloca de outro lado. 9.700 se ajoelharam. E 300 pegaram a água assim, levaram na boca e beberam. Deus falou: é com esses 300 que você vai enfrentar os inimigos. Qual é o entendimento? Quem se ajoelhava para beber água era como se estivesse dizendo assim: olha, agora é hora de beber água, vou deixar minhas armas para lá, não vou preocupar com esse negócio de guerra não, eu vou beber água, agora é hora de eu relaxar. Os 300 estavam ali atentos, tomando água, mas vigilantes, em atenção ao que estava acontecendo. Pode falar, meu irmão. Natureza, o animal, esse corpo rural, o animal ele desce a água, mas ele toma um pouquinho de água, levanta a cabeça, procura ver se existe inimigo, né, para atacá-lo. Repete tantas vezes for necessário, mas nunca descuida, né? Muito bem lembrado, irmão. Porque a gente tem visto vídeos aí desses canais de animal, né? Às vezes tá bebendo água ali, vem um jacaré e pega o animal e leva para dentro da água e mata, né? Então, é ter essa vigilância mesmo, a ideia é essa. Exatamente, o animal também tem essa preocupação com a sua preservação do inimigo que vem para matá-lo. Você vê a questão da natureza, os animais, os predadores, eles sabem que os animais vão beber água ali. Então ele fica espreita aonde bebe água. Onde bebe água os predadores, eles têm essa noção também. Eles ficam ali espreita, esperando que eles vão beber água. Eles vão ter que beber água, então eles estão ali, né? Então é um momento crucial. Então essa ilustração é muito fantástica, né? Porque as pessoas têm que beber água. Então como eles estão bebendo água, né? Até os animais ficam ali esperando o jacaré. Exatamente. Aquele lugar ali é o lugar mais perigoso para eles. Precisa ter muita atenção. Todos nós temos áreas na nossa vida que a gente é mais fragilizado. Exatamente. Jesus disse para orar, mas ele disse também para vigiar. O cristão precisa vigiar. Tem gente que tem carência emocional. E se vai, por exemplo, está com um problema no casamento e vai desabafar com um colega de trabalho do sexo oposto. E o outro começa a dar atenção, começa a ouvir com o paciente, que às vezes não está acontecendo em casa. Isso é uma tentação. Preciso vigiar. O amigo da mulher é o marido, e o amigo do marido é a mulher. Não tem que ficar desabafando problemas com outras pessoas. É ponto de fragilidade. É ponto de tentação. Quantas pessoas com carência no casamento estão indo para a sala de bate-papo aí na internet? Pedir conselho, conversar, e ali acontecem traições, adultérios, famílias estão acabando assim. Ali é o lugar de beber água. É um lugar perigoso. É um lugar que você tem que beber a água, né? Se você trabalha com computador, você tem computador, você tem internet, você tem que utilizar, e pode ser utilizado para o bem, e devemos utilizar. Mas ali é um lugar de tentação. Tem que beber a água, mas tem que ficar atento. O segredo do caráter do vencedor é aquele que está completamente dedicado à tarefa, é aquele que está envolvido completamente com o Senhor, dia após dia. Ele está trabalhando no seu serviço, mas ele está em oração, em espírito de oração. É a irmã, a mulher, né, que às vezes está em casa, ali lavando a louça, mas está ali orando pela igreja, orando pelo coral, né, orando pelos irmãos, por aquela pessoa que vai operar na terça-feira. Né? Lembra dela em oração ali, Senhor, abençoa. Está trabalhando, mas está orando também.
A gente precisa resgatar a ideia da adoração, não apenas quando está na casa de oração, a adoração o tempo todo. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, tudo quanto fizerdes, tudo, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo, o seu trabalho, a comida, né? O dirigir o carro, ao fazer o trabalho no computador, tudo, fazer para Deus. O trabalho se transforma num local de adoração. O relacionamento em casa se transforma num local de adoração também. O tratamento da esposa, o tratamento do marido, o tratamento dos filhos, o tratamento com os pais. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor. Eu costumo brincar lá em Porciúncula, né? Eu falo para as irmãs lá assim, olha, seu marido está te aborrecendo aí, não está merecendo aí que você faça uma comida boa, né? Então, não cozinha mais para o seu marido, não. As irmãs assustam assim, não faça mais comida para o seu marido, não. Faça para Deus e deixa ele comer. Né? Ou seja, fazer tudo para Deus. Para a glória de Deus. A sua esposa também não está merecendo, né? Está te irritando muito. Trata. Faz o melhor para Deus e deixa que ela usufrua disso também. Fazer para Deus, viver para Deus, adorar a Deus. Então, o caráter é esse, irmãos. Tem que estar completamente dedicado. A nossa vida não é separada. Domingo eu vou para a igreja. Segunda-feira eu vou cuidar da minha vida. Não, do meu trabalho eu tenho que glorificar a Deus também. Eu tenho que fazer aquilo que Deus manda. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que... Entendeu? É a vida. Quem compartimentaliza a vida, separa a vida cristã das demais áreas, ele não vai chegar bem ao fim. Porque a nossa fé precisa ser vivida aqui, mas vivida em casa, vivida no trabalho, onde quer, na universidade, no colégio. Devemos estar completamente dedicados à tarefa. Se a gente está relacionando com um colega de trabalho, nós precisamos testemunhar para ele. Ali tem um campo missionário. Pode levar um folheto, pode dar uma Bíblia, pode dar um CD, pode falar uma palavra com sabedoria, né? Com respeito. Mas é um campo missionário. Né? O pai procura fiéis, o pai procura tementes, o pai procura gente que tem compromisso. Não, o pai procura adoradores, né? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O pai procura mesmo pessoas que vivam em constante comunhão com ele. Muito bem, esse é o caráter. Vou descontar depois do tempo aqui da pregação. Por que Deus exige tanta adoração, né? Por que Ele exige tanta adoração nossa? Será que Ele é um Deus assim, poxa, um Deus carente, né? Que precisa ser alto, ter uma estima aumentada? Mas sabe que Deus, Ele pede, eu vi uma pessoa fazendo um comentário sobre isso, Deus pede adoração nossa, não por causa dele, mas é por causa de nós, porque nós temos a facilidade de espelhar aquilo que nós adoramos. Então, por isso que ele pede adoração nossa, porque não é por causa dele, é por causa da gente, né? Porque você sabe que nós nos identificamos com aquilo que nós adoramos. O ser humano tem essa facilidade. Se a gente adora um time de futebol, a gente vai fazer tudo para a gente no futebol. Se a pessoa adora um cantor, ele faz tudo por um cantor. Então, ele sabe que nós temos essa facilidade de se espelhar aquilo que nós adoramos. Então, porque você vai pedir sempre que nós adoremos. Exatamente. Deus colocou em nós, né, o seu DNA, digamos assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem só encontra prazer e felicidade genuínos em Deus. Então é por isso que existe o mandamento. Não adorar a outros deuses, não adorar outra coisa. Adorar a Ele, porque nós viemos dele, nós somos dele, e nós só estaremos completos em adoração a Ele. Então Deus, Ele sabe o que recomenda, o que Ele diz para nós. Muito bem, irmãos. Então falamos do primeiro, o caráter. Precisamos ser humildes, precisamos ter coragem, precisamos estar completamente dedicados à tarefa.
Segundo lugar, quais são as armas que a gente deve usar nessa guerra? Quais são as nossas armas? E aí a gente olha para o texto e aí que a gente não compreende Deus mesmo. Porque eram 300 homens para enfrentar um exército de 135 mil. Se tivesse uma bomba, era fácil, né? Conseguiriam vencer. Ou metralhadoras, poderiam matar muita gente. Um homem podia matar milhares. Mas não tinha nada disso. E Deus mandou eles tirarem aquelas armas convencionais. Deus mandou eles usarem uma tocha, um cântaro vazio e corneta, que não tem nada a ver com guerra. Não tem nada a ver com instrumento de morte. A luz, a tocha e o cântaro vazio. Armas ridículas se falarmos no aspecto estratégico militar. Não podia matar ninguém. Mas foi o que Deus colocou na mão deles. É isso. Para a dependência ser total de Deus. As nossas armas não são armas comuns, irmãos. A arma do cristão, aqui temos essa tocha. Isso fala de luz. A nossa arma nessa guerra é o nosso testemunho. É a nossa vida. Porque não adianta eu pregar bonito. Eu preciso ter uma vida bonita. Não adianta eu cantar bonito. Eu preciso ter uma vida bonita. Eu preciso ter uma vida de testemunho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele diz: o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Qual é o fruto da luz? Bondade. O cristão deve ser conhecido como uma pessoa boa. Justiça. O cristão deve ser conhecido como uma pessoa justa, que não gosta de coisa errada. E terceiro, o cristão deve ser conhecido como uma pessoa verdadeira, que fala a verdade, que não anda com mentira, que não fala uma coisa e vive outra. É o testemunho. A nossa arma é essa. Não é a nossa eloquência, não é a nossa capacidade de argumentação, ou a nossa experiência estratégica, não. Nossa arma é o nosso testemunho, é a nossa vida. Agora, existem as cornetas também. O som. Nós precisamos também saber que existe um testemunho verbal a ser dado. Nós precisamos pregar. E pregar a palavra de Deus. Precisamos falar da palavra. Eu gosto muito do versículo que Deus disse para Josué, capítulo 1. Ele diz: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não cesses de falar a palavra de Deus na boca. Antes medita nele dia e noite, palavra de Deus na mente, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Palavra de Deus na vida, palavra de Deus na boca, palavra de Deus na mente, palavra de Deus na vida. A minha mãe, quando eu era criança e adolescente, toda vez que acontecia alguma coisa, ela tinha um versículo prontinho para me falar, preparado, na ponta da língua. Ela me falou várias vezes. Repetia aquele versículo, porque uma das técnicas de ensino é a repetição. Minha mãe não tinha estudado, nunca estudou, nunca fez pedagogia, nunca foi professora. Minha mãe só tinha a 4ª série primária, mas ela sabia que ensinar é repetir. Ela tinha 6 filhos, ela ensinava, ela repetia, ela falava de novo, mas sempre a palavra. Para inculcar a palavra, como Deuteronômio 6 diz, é inculcar, é botar na cuca, é botar na mente a palavra, irmãos. Porque tem poder nessa palavra. Precisamos verbalizar a palavra. Como é que Jesus derrotou o diabo, irmãos? Palavra. As 3 vezes está escrito. Está escrito. Está escrito aonde? Deuteronômio. Ele estava citando a Bíblia, o escrito de Moisés, que era inspirado por Deus. Palavra. Precisamos verbalizar a palavra.
Precisamos pregar a palavra. É essa palavra que transforma, essa palavra que liberta. Há poder nessa palavra, a palavra de Deus. A nossa arma é a palavra de Deus, é o nosso testemunho. Essas são as nossas armas, irmãos. Em último lugar, nosso tempo já está bem diminuído, né? Qual é a estratégia da luta? Existe uma estratégia também, irmãos. Deus falou para Gideão: Gideão, você vai fazer isso, isso e isso. Você vai agir dessa forma, dessa forma e dessa forma. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que a estratégia de Deus, que servir a Deus, andar no Espírito, não é andar na bagunça. Não é fazer o que cada um quer. Andar no Espírito é seguir as ordens de Deus. É seguir as instruções que Deus dá. E o que Deus disse para Gideão? Primeira coisa, Gideão falou para eles assim: olha, gente, 300 homens, olhem para mim. Façam o que eu fizer. Fiquem olhando para mim. Qual é a estratégia? Primeira estratégia. A nossa vista tem que estar voltada para o chefe. Gideão falou: olhem para mim. E nós aprendemos na palavra de Deus que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Irmãos, quanta gente desiste de continuar na igreja, quanta gente desiste de continuar no ministério, porque olha para outras pessoas, porque olha para o lado, olha para os irmãos. Mas o que Deus diz? Você quer seguir uma estratégia vencedora? Olhe para Jesus. Não fique olhando para as falhas dos outros. Estava conversando com o Tui agora há pouco, quando a gente fazia mutirão lá em Porciúncula, mutirão de construção, obra mesmo, para construir a igreja, para construir acampamento. Às vezes alguns irmãos iam para o mutirão, mas ficavam falando: mas fulano não veio. Fulano não está aqui. Nós estamos aqui trabalhando e ele não está aqui. E às vezes a gente precisava lembrar: esquece quem não veio, você está aqui. Não fica olhando para quem não veio. Não fique olhando para quem deu um mau testemunho. Não fique olhando para aquele que está fazendo uma coisa errada. Tem gente que só foca nessas coisas negativas, irmãos. E tem tanta coisa boa acontecendo na igreja. Né? Tem coisa errada também. Lá em Porciúncula, se vocês forem lá e observar, tem muita coisa errada. E se olhar a minha vida também, não precisa nem olhar muito, não. Vai encontrar coisa errada também na minha vida que eu deveria fazer melhor. Não é pecado de transgressão da palavra, porque isso é necessário disciplina, mas coisas que a gente poderia fazer melhor e não faz. Então a gente não pode ficar fixando os olhos nas pessoas. Se você olhar para você mesmo, você vai ficar desanimado. Se você olhar para os outros, você vai ficar decepcionado. Você tem que olhar para Jesus, irmãos. Jesus não desistiu da gente. A gente tem a felicidade de participar da ceia todo domingo, lembrar isso todo domingo, que Jesus foi até o fim por nós. E ele disse assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra. Nós precisamos completar a obra para glorificar o Pai. A gente não pode abandonar no meio do caminho. Vista voltada para Jesus, irmãos, o tempo todo. Autor, consumador da nossa fé. Pare de olhar para o lado e ficar decepcionado, desanimado e abandonar o seu compromisso. Abandonar o campo de batalha. Continue lutando. Continue lutando pela fé. Por isso que Gideão diz: olhem para mim, vista voltada para o chefe, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Ele não merece que a gente abandone a obra dele, irmãos. Ele merece que a gente continue. Segunda característica da estratégia, segunda coisa a fazer, é obediência às determinações do líder. Obediência ao que Jesus manda. Gideão falou assim: gente, vocês vão fazer só o que eu mandar. Não é você fazer o que você quer. Vai ficar 100 aqui, nessa parte da montanha, 100 nessa parte da montanha e 100 aqui. Fiquem parados, não façam nada até eu dar a ordem. Na hora que eu der a ordem, vocês façam como eu. Foi isso que ele falou. Aprendemos aqui, irmãos, que a gente precisa seguir essa estratégia também, a estratégia da obediência às palavras do nosso chefe, do nosso capitão, que é Jesus.
A gente não pode, na obra de Deus, fazer o que a gente quer. Nós temos já pensou se alguém falasse, Gideão, eu não quero ficar aqui não, dessa parte do morro não, porque tem uma pessoa aqui que eu não gosto muito, eu quero ficar lá. Eu vou sair daqui e vou para lá. Gideão falou, não, fica aí onde você está. A ordem é minha. Ah, mas então assim eu não vou para a batalha não, assim eu não vou para a guerra não. Eu não consigo ficar do lado desse fulano aqui não. Às vezes nós queremos fazer também da obra de Deus uma obra do jeito que a gente quer, do nosso jeito. E a gente precisa obedecer, irmãos. E na igreja existem pessoas que Deus coloca como líderes. Líderes. A casa de oração não é um bando de pessoas que cada um faz o que quer, não. Existe liderança, existe pessoas que Deus levanta para guiar o povo. Todo ministério tem, seja do coral, tem um líder, né? Seja a união feminina, existe um líder, uma líder. E a gente precisa aprender a obediência. Aos líderes que Deus levanta também. A Bíblia diz, obedecei os vossos guias. Obedecei os vossos líderes. Obediência é uma característica de submissão a Deus. Obedecer à liderança é obedecer a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus tem um lugar para cada um. Eu tinha muita vontade de ser cantor. Eu queria ter uma voz boa para cantar. Como o Locir canta, né? Eu fico olhando o Locir, puxa, eu queria ter a voz do Locir para cantar também. Mas Deus não me deu essa condição. Eu canto sofrivelmente no meio do povo, até vai, né? Mas sozinho não dá. Então, eu não posso querer ocupar o lugar de fazer um solo, né? De fazer uma apresentação especial na igreja, porque Deus não me deu a voz para isso. Não, Fábio, mas está fazendo para louvar a Deus. Sim, eu faço junto com os meus irmãos. Eu faço no banheiro lá em casa, né? Não vou incomodar ninguém. E é para Deus, vale a mesma forma. Mas eu não tenho dom. Ou dom não, né? Não tenho habilidade, né? De cantar. Então eu tenho que ficar onde Deus me colocou. A gente não tem que querer ocupar o lugar do outro. Porque para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. E o trabalho que Jesus te chama aqui, como vai ser feito se não for por ti? Só você pode fazer. Ninguém mais pode fazer o que Deus dotou você para fazer. Você é singular. Você tem um lugar importante no corpo de Cristo. Obedeça às determinações do líder. E último lugar, o segredo também, irmãos, nessa estratégia é a gente aprender a preservar a unidade do Espírito. A gente precisa aprender a viver em paz. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. A gente precisa aprender a viver em paz com os irmãos. Porque pior do que o inimigo, pior do que o midianita, o amalequita e os povos do Oriente, é o povo do Efraim, que é bravo à beça. E a gente viu aqui. Gideão chamou todo mundo, só apareceram aqueles 32 mil. Estava todo mundo convocado, mas não vieram. Gideão enfrentou uns 300, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, tocou as trombetas, quebrou os cântaros, o povo acordou à meia-noite apavorado. O que está acontecendo? Os inimigos ficaram desorientados e viram aquele monte de tocha nas montanhas, aquele 300 cornetas de madrugada, aquele barulho. Eles pensaram, vão nos massacrar. Eles ficaram desorientados. E aí, como eram povos diferentes, povos do Oriente, midianitas e amalequitas, eles não se conheciam muito bem. De noite, acabaram de acordar com medo danado, começaram a guerrear um com o outro. Eles se mataram. Eles se destruíram. E alguns começaram a escapar. Gideão mandou cerca lá na frente. E aí veio o povo de Efraim. Eles cercaram lá na frente e prenderam o Oreb e o Zeeb, os príncipes dos midianitas. Aí trouxeram a cabeça deles, entregaram lá para Gideão. E aí começou o problema. A briga dentro da igreja, né? A briga dentro do povo de Deus. A falta de unidade. Depois de uma vitória tremenda daquela, começa uma confusão dentro do povo de Deus. Olha como é que o inimigo não para, né?
Se ele não tá, se o inimigo lá de fora não está servindo, ele levanta o inimigo de dentro. Isso é sério, irmãos. Porque a gente precisa aprender a conviver, respeitar. E aí o Gideão, eles chegaram para Gideão e falou: Gideão, o que você fez, Gideão? Você chamou todo mundo, não chamou a gente? Está querendo ficar com os louros da vitória só para você? Você que quer se destacar? Excluiu a gente? Gideão contou até 10. Não sei até quanto ele contou, né, irmãos? Mas Gideão não agiu na carne. Eu admiro muito Gideão por isso. Ele não agiu na carne. Porque se ele fosse agir na carne, o que ele iria falar? Ele ia falar assim: o povo de Efraim, vou dizer uma coisa para vocês. Hein? Tem 7 anos que a gente está sendo roubado aqui e nunca ninguém fez nada. Eu estava lá quietinho, malhando meu trigo no lagar e Deus me chamou. Eu não queria, mas Deus insistiu. Eu estou aqui, depois de muita prova, depois de muito estresse, tive que criar problema com meu pai, destruiu o ídolo na casa dele, o povo ficou com raiva de mim, tive que mandar um monte de gente embora. Eu estou aqui num estresse tremendo. E vocês nunca fizeram nada para ajudar. Agora vem reclamar depois que Deus nos deu essa grande vitória? É melhor vocês irem plantar batatas lá nas montanhas de Efraim. Gideão podia ter dito isso, estaria coberto de razão. Tudo verdade. Estaria com os seus direitos preservados. Mas o que ele fez? Ele não falou nada disso, irmãos. Gideão falou assim: gente, vocês mataram os príncipes e nós só matamos soldado raso. O trabalho que vocês fizeram é muito importante. Olha, só tinha matado 2. Né? Gideão encheu a bola deles. Gideão valorizou eles. O povo de Efraim era difícil. Quando a gente lê o livro de Juízes, eles tiveram o mesmo problema com Jefté lá na frente. Jefté não teve essa paciência de Gideão, não. Jefté, morreram mais de 40 mil, porque Jefté agiu na carne. Mas aqui, um homem que soube preservar a unidade do povo de Deus. A gente precisa de tanto de pessoas assim na igreja. Pessoas conciliadoras. Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Capacidade de trazer as pessoas para a paz. Capacidade de saber reconhecer o trabalho dos outros. Opa! Não é só o meu trabalho que é importante, não. O trabalho do outro ali também é muito importante. O trabalho do povo de Efraim, ainda que seja muito pouco que eles fizeram, né? Chegaram no final e só mataram 2. Gideão elogiou eles. Gideão valorizou eles. Irmãos, melhor do que a gente criticar os irmãos é valorizar o que eles fazem. O trabalho que eles fazem. Dentro da igreja. E de outras igrejas diferentes também. Tem pessoas que gostam de músicas que a gente não gosta. Tem crentes que gostam de certo tipo de pregação que a gente não admira muito. Mas eles matam inimigos que nós não matamos. Eles atingem inimigos que a gente não consegue. Então o que nós temos que fazer? Respeitar o trabalho deles, valorizar o trabalho deles, melhor do que ficar tirando pedra no trabalho dos irmãos. É a igreja do Senhor Jesus, um só rebanho, um só pastor. São irmãos. O que adianta eu ficar falando mal de igreja A, de igreja B, de igreja C? O que adianta, irmãos? Eles estão ganhando vidas que estariam indo para o inferno. Estão indo para o céu. Com toda a deficiência deles. E nós também, com as nossas deficiências, estamos atingindo inimigos que eles não conseguem atingir. Então a gente precisa ter nobreza suficiente para valorizar o trabalho dos outros. Respeitar e valorizar o trabalho dos outros. Não é só a casa de oração que prega a verdade. A casa de oração é a igreja maravilhosa. Eu amo a casa de oração, a igreja dos irmãos. Mas a gente tem muitos irmãos aí que não são da casa de oração e que estão fazendo um trabalho maravilhoso também. E a gente precisa aprender a valorizar, né?
A gente precisa parar de procurar diferenças e procurar mais coisas que nos unem. Porque o inimigo, ele quer ver a igreja separada, a igreja dividida e todo mundo falando mal um do outro. A igreja da Cidade Nova criticando a casa de oração da SEAB criticando a casa de oração da BOAC, a BOAC criticando a casa de oração do aeroporto, e aí vai uma maledicência tremenda, isso é pecado. Prejudica o reino de Deus. Foi um missionário lá em Porciúncula, e ele saiu depois falando mal da nossa igreja, porque a nossa igreja é diferente, a liturgia, a forma de expressar o culto é diferente. Eu fiquei triste de ouvir isso, porque é um irmão querido, um irmão precioso, que tem um ministério muito bom. Poderia estar somando com a gente também. Mas nunca mais voltou e gratuitamente denegriu a imagem de uma igreja local que trabalha seriamente, que prega o evangelho. Tem cheia de defeitos. Nós temos muitos defeitos lá em Porciúncula. Mas é uma igreja. É do Senhor Jesus. Tem gente piedosa lá que ama Deus. Tem gente lá muito consagrada a Deus. Tem gente que não quer saber de nada também, está só no meio. Que ainda nem se converteu e está lá. Mas está lá. Uma hora pode se converter, né? Então nós precisamos buscar essa unidade, preservar isso. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eita, a paz. Porque Deus não é Deus de confusão, nosso Deus é um Deus de paz. Então, só vai vencer, irmãos, quem seguir essa estratégia. Quem separar muito, quem dividir muito, quem brigar muito, vai terminar sozinho, num canto, esquecido e abandonado. Porque não está seguindo a estratégia do Senhor. A estratégia do Senhor é permanecer o povo de Deus unido, olhando para Jesus e seguindo as instruções dele. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para a gente continuar desenvolvendo esse caráter, buscando essas armas espirituais e seguindo essa estratégia, né, que o Senhor apresenta para a nossa batalha. Que Deus nos ajude, que todos nós aqui possamos um dia ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Né? Pois fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou então, dizermos para o Senhor: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.